E aí, pessoal, muito prazer, eu sou a professora Mariana, do Promar Explica, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, se você está se perguntando o que a minha professora está fazendo num canal do YouTube, ou o que essa professora está fazendo aqui, eu vou explicar para vocês. Todo mundo já ouviu falar nesse carinha aqui, né? O coronavírus ou Covid-19. Por causa da pandemia do novo coronavírus, foi necessário tomar medidas de prevenção contra esse vírus. Uma dessas medidas é o isolamento social e a adesão da quarentena, que restringe as pessoas de certas atividades sociais que envolvem estar perto de muitas pessoas. Atividades essas, como por exemplo, ir para a escola. Mas nem tudo pode parar. Por isso, eu resolvi criar esse canal aqui para dar videoaulas. Então, se você achou que ia ficar longe da Pro, livre da Pro, não vai não. Eu vou estar aqui pra vocês e eu não tô brincando. Mais ou menos assim, ó. Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos. E já que eu estou de quarentena e vocês também, queridos alunos, eu resolvi chamar vocês de Quarenlunos. Quarentena com alunos. É o que inventei. Turn down for what? Na nossa primeira aula do canal, nós vamos falar um pouquinho sobre sinais de pontuação. Vocês vão ver alguns sinais de pontuação presentes na língua portuguesa e algumas das suas utilizações. Quando nós vemos algumas pessoas conversando, nós percebemos que elas usam gestos, expressões, variação de voz, tudo isso para expressar o que elas querem dizer. Os sinais de pontuação servem justamente para isso, para indicar ou expressar entonação, intenção ou sentido de um texto ou uma frase. Por isso eles são tão importantes. Os sinais de pontuação, eles são fundamentais para uma boa escrita. Então, vamos lá? Vamos ver o nosso primeiro sinal de pontuação? O primeiro carinha que a gente vai falar aqui é o ponto final. O ponto final, como o próprio nome já diz, ele serve para marcar o fim de uma sentença, de uma frase. Veja aqui o exemplo. A pandemia do novo coronavírus teve início na China. Ponto final. O ponto final, ele também pode ser utilizado na abreviação de pronomes de tratamento. Que é isso, professora? Por exemplo, senhor, a palavra senhor, você abrevia colocando o S e o R e depois quem? O ponto final. O mesmo acontece com senhora. Senhora, a abreviação fica o S, R, A e logo em seguida quem? Ponto final. Agora eu vou te dar um tempinho para copiar isso daqui no seu caderno. O segundo sinal de pontuação que nós vamos ver aqui é o ponto de interrogação. Você fica com um ponto de interrogação na sua cabeça quando você tá mais ou menos assim, olha aí. Voltando aqui, pessoal, o ponto de interrogação é esse amiguinho aqui. E para que ele é utilizado? Ele é utilizado para indicar uma pergunta. Vamos ver esse exemplo aqui? O que você sabe sobre o novo coronavírus? Ponto de interrogação para indicar essa pergunta. É uma pergunta, não é? O que você sabe sobre o novo coronavírus? E aqui nós temos um segundo exemplo que a Pro deixou sem o sinal de pontuação, sem a interrogação aqui. Vamos ler essa frase primeiro sem o ponto de interrogação e depois nós vamos colocar o ponto de interrogação e lê-la novamente. Então vamos lá. Professora, você poderia explicar isso? Ponto final, para indicar o final de uma sentença. Professora, você poderia explicar isso? É uma pergunta? Não.
Vamos mudar isso daqui e colocar o ponto de interrogação. E agora vamos ler essa frase com o ponto de interrogação. Professora, você poderia me explicar isso? Olha lá que diferença, hein? Então, o ponto de interrogação indica uma pergunta. Tempo para copiar. O próximo sinal de pontuação que nós vamos ver é o ponto de exclamação, que é esse carinha aqui. A primeira utilização dele é para demonstrar uma emoção, como alegria, dor, espanto, surpresa, entre outros. É o favorito das professoras. Quer ver um exemplo aqui? Até que enfim! Olha lá o ponto de exclamação. Parabéns! Ponto de exclamação. Que susto! Ponto de exclamação. A segunda utilização do ponto de exclamação é para dar uma ordem. Saia já daqui! Ponto de exclamação. Não saia sem usar máscara. Ponto de exclamação. Agora copie essa parte da lousa. Ponto de exclamação. A terceira utilização da exclamação é para expressar um desejo. Como, por exemplo, queria que a quarentena já tivesse acabado. Ponto de exclamação. E aqui nós temos uma situação bastante interessante, por isso a Pro colocou um atenção cheio de exclamação para mostrar muita emoção. Então vamos lá. Quando nós queremos expressar um questionamento, ou seja, fazer uma pergunta e ao mesmo tempo demonstrar uma surpresa, uma emoção, nós utilizamos a interrogação, que é aquela que nós usamos para fazer uma pergunta, seguida de exclamação. Olha só esses exemplos. Você acha mesmo que eu fiz isso? Olha lá. Questionamento e surpresa ao mesmo tempo. Próximo. Quê? Olha lá. Interrogação seguido de exclamação. Agora copiem essa parte da lousa. O sinal de pontuação que nós vamos ver agora é os 2 pontos, que é esse daqui. Você vai encontrar este sinal muito em textos narrativos, onde você também vai encontrar diálogo entre personagens. Assim, a primeira utilização dos 2 pontos é para introduzir uma fala ou o início de um diálogo. Vamos ver esse exemplo aqui? João disse a Maria, 2 pontos. O que o João falou? Estamos perdidos. João disse a Maria, 2 pontos para iniciar a fala do João. Estamos perdidos. E aqui nós vemos o sinal de exclamação que nós vimos anteriormente. Exclamação para mostrar a emoção. Então, esse é o primeiro uso dos 2 pontos, pessoal, para introduzir a fala de um personagem. A segunda utilização dos 2 pontos, que nós vamos ver aqui, é para marcar ou mostrar uma enumeração ou listagem de elementos. Super simples, pessoal. Por exemplo, olhem esse exemplo aqui. Mamãe faz vários tipos de doces. 2 pontos. Vamos começar uma lista. Quais são os tipos de doce que a mamãe faz? Brigadeiro, beijinho, pão de mel e continua. Então, outra utilização dos 2 pontos para fazer uma listagem, uma enumeração, certo? Agora, vamos copiar essa parte da lousa. A terceira e última utilização que nós vamos ver dos 2 pontos aqui é para indicar um esclarecimento, explicação ou comentário. Vejam só esses exemplos. Observação, 2 pontos. Um comentário, um esclarecimento, uma explicação vem a seguir. Observação, 2 pontos. Os alunos continuarão tendo aula durante a quarentena. Próxima. Ele conseguiu o que mais queria. O que ele mais queria? 2 pontos. Vamos explicar? Ser um bom professor. Agora, copiem esse pedaço da lousa. Se nós já falamos sobre textos narrativos e a utilização dos 2 pontos nesses, nós não podemos esquecer neste contexto de falar sobre o travessão, que é esse sinal aqui. O sinal do travessão, ele é utilizado para indicar uma fala. Se os 2 pontos servem para mostrar que vai acontecer um diálogo a partir dali,
O travessão mostra a fala propriamente dita. Vamos ver isso aqui nesse exemplo? Vamos lá. João disse a Maria. 2 pontos. Sabemos que vai acontecer uma fala aqui. Precisamos dos 2 pontos para introduzir a fala. Em seguida, na linha de baixo, travessão. Estamos perdidos. Indicando a fala do João, o travessão entra aqui. Fala da Maria, logo embaixo. Não acredito. O que faremos? Fala do João, mais uma vez indicado pelo travessão. Não sei, mas vamos dar um jeito. Então, a travessão serve para indicar a fala dos personagens. Volta um pouquinho o vídeo, dá um pause e copia o que está escrito ali na lousa, tá? Agora, nós vamos ver um outro tipo de travessão utilizado bastante nos textos narrativos, que é o travessão duplo. Nós podemos usar o travessão duplo quando nós não utilizamos os 2 pontos para introduzir uma fala. Vamos ver aqui um exemplo? Nós temos aqui direto o travessão indicando que é uma fala. Vá logo, disse Ana. Mas nós não temos aqui o mesmo modelo de antes, que seria Ana disse, 2 pontos, travessão, vá logo. Então, como que nós fazemos? Travessão para indicar a fala de Ana, vá logo, a fala de Ana, travessão para explicar quem disse isso, disse Ana. Também nós podemos utilizar o travessão duplo para continuar o texto após uma fala, como nesse exemplo. Travessão indicando que é uma fala. Eu vou, Ana. Travessão, respondeu André, saindo correndo. Aqui nós utilizamos o travessão, a fala do personagem. Travessão novamente para explicar o personagem que falou isso e a continuação dessa história, saindo correndo. Volta um pouquinho o vídeo, dá um pause e copia o que está escrito ali na lousa, tá? Outra utilização do travessão duplo é para dar ênfase a um trecho numa frase, ou seja, deixar algum trecho dessa frase em evidência. Vamos ver esse exemplo? São Paulo, o estado com mais empresas no Brasil, tem muitos trabalhadores. O estado com mais empresas no Brasil. Esse pedaço da frase, por estar entre travessões, ficou em evidência. Nós queremos deixar essa informação de uma maneira ressaltada, de uma maneira que chame a atenção do nosso leitor. Nós queremos que ele preste atenção nesse pedaço da frase. Por isso, nós utilizamos o travessão duplo. Agora, só copiar esse pedacinho. Por hoje é só, pessoal. Hoje nós vimos alguns sinais de pontuação presentes na nossa vasta língua portuguesa e algumas de suas utilizações. Esse vídeo vai ter uma segunda parte, explicando sobre outros sinais de pontuação. Não perde ele não. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Espero que sim. Um beijo e te espero na próxima.